Vamos à quarta parte do nosso vídeo sobre vacinas e resistência antimicrobiana e antiviral. No artigo Abordando a resistência viral através de vacinas, os autores afirmam que não é adequado confiar apenas nos antivirais devido à potencial emergência de resistência. Aqui nessa imagem mostra uma pessoa sendo tratada com um antiviral e ocorre então a seleção de cepas. As cepas vermelhas são as suscetíveis ao antiviral e as azuis são resistentes ao antiviral. Então elas são selecionadas. Devido a esse grande problema que é a seleção de cepas resistentes, é necessário buscar outras alternativas, segundo os autores do artigo, e nesse contexto as vacinas, segundo os autores, surgem como estratégia efetiva no combate à resistência antiviral. As vacinas tiveram um tremendo impacto no controle das infecções virais no ZEUA, nos Estados Unidos, dizem os autores do artigo, e esses dados são do mesmo artigo. A hepatite A, com a introdução da vacina contra a hepatite A, houve uma diminuição de 97,4% na incidência da doença. Contra a hepatite B, 71,7% de queda na incidência após a introdução da vacina. Contra sarampo, praticamente o sarampo foi erradicado nos Estados Unidos. 99,9% de diminuição nos casos de sarampo. Praticamente também foi erradicada a cachumba, 99,3% de diminuição, a rubéola, 99,9%, a poliomielite foi erradicada e a varicela diminuiu 99,7%. Então, esse controle de infecções virais através de vacinas é fundamental para prevenir a potencial emergência de resistência a antivirais. Segundo os autores do artigo, esse sucesso das vacinas antivirais são responsáveis pelo fato de que a resistência antiviral não é um assunto tão recorrente, não é um assunto tão abordado como a resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana é um problema muito maior do que a resistência antiviral. E, segundo os autores dos artigos, isso é devido ao sucesso das vacinas antivirais. Então, como já falamos, os autores do artigo Controle da Resistência Viral através de Vacinas afirmam que não é possível não se pode contar apenas com os antivirais, devido à potencial emergência de resistência contra eles. Os autores falam que, além da vacinação em massa, uma estratégia que pode ser efetiva para muitos casos é a vacinação em anel, que está representada aqui nessa imagem. Os indivíduos que estão em contato com o indivíduo infectado são vacinados. E esse esquema vacinal, segundo os autores, ele pode ser efetivo contra diversas infecções virais, como ele já foi efetivo contra a varíola. Esse esquema vacinal foi efetivo na erradicação da varíola. Além disso, as vacinas contra vírus, elas diminuem a necessidade de uso de antibióticos, porque muitas vezes os antibióticos são prescritos para tratar infecções virais. Então, quando você previne a infecção viral, você previne esse uso inadequado de antibióticos, que é o uso para tratar infecções virais. Em um estudo de uma vacina contra a influenza na Europa, todas as crianças que foram vacinadas e que mesmo assim desenvolveram a gripe, elas tiveram casos de gripe tão brandos que diminuiu pela metade a necessidade de uso de antibióticos. Então, nós vemos que até mesmo as vacinas virais diminuem a necessidade de uso de antibióticos.
E os autores do artigo apontam que o mesmo efeito profilático da vacina contra bactérias também é importante nas vacinas virais para prevenir a resistência. Quando a maior parte da população é vacinada, diminui-se a disseminação do vírus na população, diminui-se assim diminui-se bruscamente o número de ciclos de replicação que acontecem do vírus na população, consequentemente diminui-se grandemente a probabilidade de mutagênese, a probabilidade de erros de replicação que ocorrem nesses ciclos de replicação viral. E dentre esses erros de replicação pode ocorrer uma mutação que determina uma resistência. Então, quando você diminui o número de ciclos de replicação do vírus na população, você diminui a probabilidade de mutagênese, diminuindo assim a probabilidade de emergência de cepas resistentes a antivirais. Bom, como nós pudemos ver ao longo da palestra, a emergência de cepas resistentes a antibióticos e a antivirais é um desafio para a saúde global. E até o momento, nenhuma bactéria e nenhum vírus resistente a vacinas foi observado. Consequentemente, o desenvolvimento de novas vacinas e a implementação das vacinas já existentes é uma estratégia promissora contra a resistência a antimicrobianos e a antivirais. Essas foram as nossas referências e nós encerramos aqui a nossa palestra.